Olá, seja bem-vindo a esse vídeo que eu tenho pensado há um tempo em fazer para falar um pouco sobre transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Olha, esse é um vídeo que eu quis e pensei muito em fazer porque eu tenho um pouco de dificuldade de achar pessoas, né, nos vídeos de YouTube mesmo, que vivenciam. Assim, vejo muitos relatos em vídeos relacionados à medicação para toque, né? Muitos relatos similares aos meus, mas vídeo eu achei muito pouco. E eu encontrei mais vídeos de homens falando a respeito. E eu pensei bastante porque é um tipo de exposição, né? A gente trazer isso para as redes sociais. Mas eu acredito que a gente não passa por alguma situação sem que haja um propósito, um sentido. E eu acredito que, embora seja muito sofrido e dolorido, eu vim aqui trazer meu relato. Inclusive, eu estou trazendo esse relato porque quero fazer alguns vídeos relacionados. Vou ser uma pessoa que vou passar por um processo de estudo pelo Hospital das Clínicas, e esse estudo vai ser, tem um direcionamento, né? Assim, para quem não sabe, o Hospital das Clínicas tem um instituto que chama PROTOC, que estuda, é um grupo de apoio, né? Mas eles também estudam sobre o toque, fazem encontros e estão nesse processo justamente de entender melhor sobre o transtorno, porque existem muitas especificidades dentro do transtorno. E eles entendendo isso, né, eles estão trazendo esse estudo, e eu vou trazer alguns vídeos a respeito desse estudo, porque vou trazer fotos, vídeos, para falar sobre isso. Mas eu vou tentar ser breve. Essa foi uma introdução sobre o que eu vou trazer aqui, né? Hoje eu uso a medicação Sentry. Eu iniciei o tratamento, que foi em janeiro de 2025, hoje nós estamos em dezembro, mais especificamente dia 25 de dezembro de 2025, e eu estou há 11 meses tomando Sentry. Na verdade, o maleato de fluvoxamina, que eu tomei ele em Luvox e depois substituí para o Sentry, e para mim não tive diferença em relação a resultado, né? Me adaptei muito bem com o Sentry e ele tem um custo-benefício melhor do que o Luvox. Faço uso de 50 miligramas diariamente. E a questão, né, do transtorno em si comigo, agora eu venho trazer as características, né, que levaram a esse diagnóstico, referente ao pensamento. Os meus pensamentos sempre foram pensamentos muito complexos. Eu sempre tenho muitos porquês, serás e sis nos meus pensamentos. Então, sempre muito precavida, sempre tentando controlar tudo e todos ao meu redor, as situações, para que nada saia do esperado, assim. Então, eu tenho um nível de controle, eu tento ter um nível de controle que é um pouco incômodo, né? E isso começou a afetar a minha vida há alguns anos, quando você começa a ter que tomar decisões e você entende que as decisões que você toma nem sempre vão ter os caminhos que você, né, enfim, os resultados, né? Lidar com a incerteza, tolerar a incerteza dos resultados e dos objetivos que a gente vem buscando na vida, né? Nós temos um caminho a seguir, enfim. Mas eu vou trazer agora o que me levou a esse diagnóstico. Desde a época da pandemia, eu tive
uma piora, né, muito significativa em relação à minha ansiedade. Fui diagnosticada na época da pandemia com transtorno de ansiedade generalizada. Inclusive, fiz por um tempo o uso da medicação desvenlafaxina, né, que era um antidepressivo, né, e ajuda nessa parte da ansiedade. Só que não consegui me adaptar muito bem com ele, acabei ficando apenas com o Rivotril, que é o clonazepam, né, 0,25 em casos de crise, e fui gerenciando isso com terapia. Só que foi passado um tempo, fui fazendo bastante terapia e assim, eu via que a questão dos meus pensamentos, eles melhoravam e retornavam e sempre muito complexos. Medos, muitos medos de todos os tipos, e o que mais realmente chegou a me incomodar foi o ponto de eu não conseguir ficar sozinha, né, muito próximo ao meu filho, porque eu tenho pensamentos obsessivos. Não sabia que se tratava de pensamentos obsessivos, então comecei a perceber que existiam pensamentos que vinham e eles ficavam por um período, mas eram pensamentos de conteúdos muito complicados, feias, imagens horríveis, imagens de acidentes, coisas que vinham de repente na mente, assim, chega a assustar, porque a gente do nada tá curtindo ali o momento e começa a vir flashes, imagens e pensamentos, e aí aquilo ali começa a te tirar do eixo. Começa você ficar um pouco paranoica, achando que ou você tá adivinhando, e aí acabaram que aconteceram situações em dezembro que me trouxeram a esse diagnóstico. Quais eram os meus exatos sintomas? Eu tinha muito pensamento relacionado a enlouquecer, porque a minha cabeça estava com muita informação, eu estava com um nível de ansiedade muito alto, então a minha cabeça ela entrou num pensamento acelerado, tem um nome específico, mas é como se todos os pensamentos viessem meio que unificados. E aí eu comecei a entrar numa ideia de que eu estava entrando num processo de enlouquecimento. Então, nisso, eu não conseguia ficar sozinha, porque eu tinha medo de ter algum surto. A questão da minha saúde, como eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a saúde, eu comecei a consultar muito, a fazer muitas consultas e buscar muitas possibilidades diagnósticas, né? Então, assim, eu sempre tava com uma possibilidade de ter alguma coisa e nunca me conformava, parecia que tinha outra coisa que eles não estavam descobrindo. E os pensamentos, muitos pensamentos. A mente é sempre muito cheia, sempre com muitos medos, e a questão do pensamento obsessivo é que assim, eu fico um pouco receosa, inclusive eu já estou há alguns minutos pensando como eu detalho isso sem trazer algum tipo de gatilho. Mas, por exemplo, chegou um momento que eu não podia chegar perto de facas, porque eu tinha medo de machucar as pessoas, eu tinha medo de me machucar, eu tinha medo de perder o controle, e aquilo ficava de uma forma que eu começava a entrar em crise. As minhas crises de ansiedade, eu tomava a medicação para crise, né, que estava prevista para crise, só que os pensamentos, eles não diminuíam, e aí eu comecei realmente depender da medicação, porque eu estava ficando num estado que eu deixei a minha individualidade, deixei de ficar independente. Eu comecei a ter dependência de sempre ficar com alguém próximo, porque eu tinha receio, né, de ficar muito próxima ao meu filho, de forma que eu pudesse fazer algum mal, sendo que eu não tenho nenhum interesse, mas assim, eu tinha medo, e esses medos ficavam permeando na cabeça de uma forma que você tem essa preocupação com as pessoas que estão ao seu redor, as preocupações com você mesmo. Então, realmente chegou um processo muito complicado de
de eu ficar na dúvida sobre a minha sanidade. E só que sempre muito consciente ao mesmo tempo, né? Então foi uma coisa que foi levantada, né, pelo próprio psiquiatra, porque ele falou, mas o que você tá falando realmente, assim, eles têm muito cuidado, né, quando eles vão diagnosticar alguém e tudo mais, só que eu tinha preocupações que eram relacionadas a coisas que eu poderia fazer ou que as pessoas poderiam fazer comigo, e isso me paralisava completamente. Então, inicialmente, eu vou ter que fazer um vídeo especificamente contando todos os sintomas, e eu vou fazer também um vídeo relacionado a todos os sintomas que eu tive na adaptação do Centre. Esse vai ser um vídeo que eu vou fazer e ele vai ser tipo um vídeo de introdução ao tema, né, falando sobre essa questão de estar em um processo de pesquisa no Hospital das Clínicas. São informações relacionadas ao toque, né, e também relacionado ao Centre, mas eu vou direcionar melhor um vídeo com temas diferentes, né, para que eu consiga esclarecer de uma forma mais direta o que eu tô tentando transmitir. Tá certo? Então, se você ficou até aqui, deixa o seu comentário para eu saber o que você tá sentindo, o que seu médico falou para você, o que realmente você tá fazendo, o que te ajuda, porque aí a gente cria um canal de ajuda, sabe? Um ajudando o outro. Eu acho isso muito bacana também. Certo? É isso.